Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sofá Amarelo. Eu estou num barco, é um barco casa, isto fica aqui na zona de Oleiros e eu hoje venho falar-vos sobre metáforas. Recentemente, por acaso, houve alguém que me disse que tinha dificuldade em interpretar metáforas. Aliás, acho que conheço várias pessoas que me falam sobre isso. E as metáforas, por várias razões, fazem parte da minha vida, principalmente da minha vida profissional, porque podemos falar, por exemplo, da questão da fotografia conceptual, que usa muita simbologia, usa muita iconologia. Podemos falar da questão da hipnoterapia, porque a programação do subconsciente faz-se muito melhor através de metáforas, o subconsciente gosta de metáforas. E podemos falar do Feng Shui intuitivo, em que aquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia, de forma pequenas coisas, que são coisas que aparentemente não se relacionam com nada, mas estão a dar-nos aqui alguma informação simbólica sob a forma de objetos, símbolos, acontecimentos, pequenas questões que de facto têm a ver com algo mais. Ou seja, a metáfora normalmente é uma forma de nós irmos buscar outro sentido, outra interpretação para algo que acontece, ou para algo que nós vemos, ou para um objeto, um símbolo, e isso acaba por ser muito interessante no sentido em que às vezes, por exemplo, algo que nos acontece no dia a dia, como por exemplo, dão-nos uma chávena e nós deixamos cair a chávena, mas ela não se parte. Então isso tem a ver com a nossa resiliência e com o facto de portanto, termos essa capacidade de eventualmente darmos uma queda, mas fica tudo bem, não é? Temos essa resiliência, essa capacidade de nos reerguermos sem nada, sem termos ficado com nenhuma mazela, com nenhuma questão. Isto aqui eu aprendi essencialmente num curso de Feng Shui intuitivo que eu fiz com uma terapeuta bastante conhecida, mas nada de redes sociais, portanto é preciso chegar lá quase por convite, fazendo parte de uma lista, fazendo um pedido, e eu andei a estudar Feng Shui intuitivo durante cerca de 1 ano e meio, portanto eu ia lá de tempos a tempos fazer um fim de semana intensivo e portanto ali tudo eram metáforas, não é? Portanto, o Feng Shui dava-nos informação sobre tudo, então era muito engraçado, porque nós íamos, por exemplo, lavar a louça ou íamos dar comida a um animal, a um burro que havia lá, e normalmente perguntavam-nos, ok, foram todos a almoçar, que parte é que te calhou? Estive a lavar a louça. Ok, o que é que isso quer dizer sobre a tua vida neste momento? O que é que andas a lavar? Qual é a limpeza que estás a fazer? Ou então fomos todas dar comida ao burro, uma de cada vez. Ok, o burro foi ter connosco, aceitou a comida, veio cá para fora, e depois isto também tem a ver com o nome que o animal tem, porque, por exemplo, se nós chamarmos amor a esse animal, então é muito mais interessante percebermos se estamos a conseguir chegar ao amor, se o amor sai cá para fora. Então é isto, o Feng Shui dá-nos muita informação. E depois, claro, ao nível da hipnose, eu não só tenho que entender alguns objetos que surgem, algumas mensagens que surgem durante as hipnoses e que me dão informação sobre o subconsciente do paciente, mas tenho que também criar metáforas que vão de alguma forma ajudar a fazer uma reprogramação positiva. E muitas das vezes eu pergunto, há resistência? Porque às vezes eu estou a fazer uma reprogramação positiva e a pessoa fica agitada ou tem ali uma resistência qualquer a nível físico ou mental que diz, não consigo fazer essa visualização, não estou a conseguir fazer isso. E portanto eu tenho que usar as metáforas para dar a volta e para o subconsciente aceitar aquela reprogramação positiva. Então vamos supor, por exemplo, que há uma hipnose que faço muitas vezes em que eu peço ao subconsciente do paciente para me dar informação sobre determinada área de vida dele, ok? Eu quero ver, por exemplo, o que é que se passa, de onde é que vem esta ansiedade. E peço à pessoa para começar num quarto e dar-me informação sobre o que é que está nesse quarto, o que é que surge, o que é que vê. E, portanto, eu faço perguntas do género, ok,
esse quarto tem luz? E a pessoa diz, não, está escuro. Ok, o que é que precisamos de pôr lá? Luz. Ok, então diga à pessoa para imaginar que está a partir as paredes, a fazer obras, a pôr janelas ou a pôr um candeeiro extra com mais luz, ok? E começamos logo por colocar ali mais luz no cenário. Depois, se a pessoa está ou não confortável naquele cenário, se a pessoa me diz não estou confortável, ok, o que é que mudaria? O que é que mudaríamos aqui para que se tornasse mais confortável? E a pessoa é que dá orientações. Eu gostava que houvesse quadros na parede. Eu gostava que tivesse mais cor. Se a pessoa dissesse que gostava de mais cor, então vamos redecorar. E a pessoa vai idealizar como é que redecorava aquele espaço de forma a que ele tivesse mais cor. E a vida começa a ter mais cor, mais sabor, mais magia, não é? A pessoa pode colocar lá objetos, por exemplo, uma manta bem quentinha, bem fofinha, para se sentir maior conforto, porque às vezes a divisão é fria, a pessoa se sente ali, falta ali qualquer coisa e portanto vamos trazer-lhe esse conforto, esse sentimento de casa para a pessoa se sentir mais acolhida, para se sentir no ninho. E portanto, à medida que o cliente vai dando informação simbólica sobre aquilo que vê e a forma como se sente nesse espaço, eu vou dando sugestões, como por exemplo pintar as paredes. Se a pessoa quiser muito manter a mobília, que já me aconteceu, esta mobília é velha, mas eu quero aqui, eu não consigo tirá-la daqui, ok, pinta essa mobília. E então, ao darmos ali uma lavagem de cara da mobília, se estamos a fazer um restauro, o restauro já conta como uma cura, não é? Ainda que não tenhamos substituído a mobília, já houve ali um processo de cura, já houve ali uma reformulação e, claro, uma reinterpretação e uma ressignificação. E pronto, e às vezes surgem objetos ali, nós temos que perceber se aparece um relógio. Um relógio é uma coisa que aparece muitas vezes e que tem a ver com tempo, mas depois esta ideia de tempo não é igual para toda a gente. Precisamos perceber, por exemplo, se alguém tem um relógio que foi oferecido pela namorada, então esse relógio está relacionado com a namorada. Se tem um relógio que foi oferecido pela mãe, então tem a ver com a mãe. Se significa simplesmente tempo, se a pessoa nos disser, portanto a pessoa está em transe, está com uma frequência cerebral específica e aquilo é informação que vem do subconsciente. E se ela nos diz, o relógio para mim simboliza tempo, ok, o que é que te preocupa em relação ao tempo ou em relação à falta de tempo, não é? Temos que dar aqui as duas possibilidades. E depois, portanto, no fundo, vamos por aí, vamos interpretando aquilo que vai surgindo à pessoa e vamos reprogramando de uma forma positiva, mas através de simbologia. E, portanto, todas essas coisas são metáforas, não é? Se nós, por exemplo, nós podemos usar a questão do barco, já que eu estou no barco, um barco, neste caso este barco está ancorado. E nós hoje não vamos passear neste barco. Então, de alguma forma, isto remete-nos para a questão de um barco que está ancorado e de um barco que é um barco-casa. Portanto, ele está ancorado e dá-nos aqui esta sustentação, dá-nos aqui esta estrutura em que nós não sentimos qualquer insegurança, apesar de ser um barco, e sendo um barco-casa, faz-nos sentir em casa, não é? Então isto é quase uma forma de nós viajarmos, mas sentirmos na mesma este sentimento de que estamos em casa. E não a insegurança, por exemplo, de andarmos a viajar pelo mundo em mar alto, não é? Seriam coisas completamente diferentes, até porque estamos em águas muito pouco movimentadas, portanto esta sensação de tranquilidade, de relaxamento está presente, independentemente de ser um barco e de ser um barco que tem a capacidade de andar na água e de se movimentar. Todavia, e disseram-nos isso, e reparem na metáfora, este barco é muito estável, nós não sentimos nada quando ele está na água, praticamente não se sente o movimento, então ele não dá enjoos, ele não mete medo, ele dá-nos esta estabilidade, essencialmente esta estabilidade, não é? E esta estabilidade é muito importante, lá está, enquanto metáfora, nós temos esta capacidade de, em contextos distintos, em contextos que podiam fazer-nos sentir alguma insegurança, nós sentirmos que estamos estáveis
que estamos a sentir tranquilidade, que estamos confortáveis com a situação, não é? Então, basicamente, tudo à nossa volta, tudo no dia-a-dia, pode dar-nos informação, porque reparem, a nossa realidade física, eu vou relembrar, é criada por aquilo que nós temos gravado em nós, é criado por aquilo que projetamos, é criado por aquilo em que pensamos, mas o nosso subconsciente tem alguma coisa a dizer sobre isso, não é? Portanto, é o nosso subconsciente muitas das vezes que vai criar essa realidade. E, portanto, nós analisando aquilo que está à nossa volta, por exemplo, eu tenho aqui uma boia de salvação, e as pessoas que estão comigo até estavam a dizer, olha, podias pôr no cenário a boia, porque a boia é uma boia de sobrevivência, de salvação, e acaba por ser interessante, não é? Essa boia. Lá está, nós analisamos estes detalhes, que são detalhes que nos estão a trazer um sentido, um significado associado. Agora, o que é importante reter aqui é que isto treina-se. Isto pode ser treinado no dia-a-dia. Porque, por exemplo, eu estava a tirar uma fotografia ainda agora e consegue-se ver o espelho d'água. Eu posso virar a fotografia ao contrário e quase que não se percebe onde é que está a água e onde é que está o céu, onde é que está a montanha e onde é que está o seu reflexo, não é? E isso remete-me muito para uma frase do as above, so below, não é? E isto traz algum equilíbrio e essa visualização traz esse equilíbrio e essa estrutura. E é muito importante nós irmos analisando aquilo que surge na nossa realidade como uma simbologia interessante para avaliarmos o que é que estamos a colocar, o que é que estamos a manifestar, o que é que estamos a colocar na nossa realidade física, e podemos, através dessa simbologia, sentir maior segurança, sentir maior estabilidade. Por exemplo, nós chegámos aqui e estacionámos o carro muito perto da água. Isto é uma descida até cá abaixo, até ao barco, e disseram-nos que no pico do inverno a água sobe a ladeira toda, não é? E vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver até onde é que a água vai, e portanto ela sobe aqui se calhar uns 20 metros no pico do inverno. E estava prevista muita chuva para este fim de semana e estava a chuviscar quando nós chegámos. E, portanto, às tantas nós questionámos todas, se calhar temos que pôr o carro mais acima, porque nós estamos num barco, portanto o barco na água fica bem, está tudo bem, é estável, e é uma casa que está ancorada na água, mesmo que o nível da água suba, nós estamos aqui tranquilas, mas o carro não. Portanto, se o nível da água subisse de repente, não é fácil subir de repente, mas também nos falaram aqui de uma barragem e que podiam alterar a configuração atual da barragem, e podia chover muito de repente, como também já aconteceu noutros locais, não interessa. Por segurança, o que é que nós fizemos? Fomos pôr o carro mais seguro, mais acima, num sítio até onde o nível da água nunca poderia subir em tão pouco tempo, não é? Então é isto que nós podemos ir fazendo na avaliação da nossa realidade física e, portanto, usarmos o Feng Shui não só para uma análise, mas também como metáforas, e também em relação a, portanto, percebermos de que forma é que nos podemos reprogramar positivamente e de que forma é que podemos usar estas analogias, estas metáforas para uma cura e para trazermos segurança a nós próprios. Isto pode ser feito com hipnose, mas também pode ser feito em modo consciente, não é? Então é curioso porque eu até estou vestida de branco, eu não costumo vestir-me de branco, e eu comprei uma camisola agora há muito pouco tempo branca, mas esta é de fora e a outra é de dentro. E por acaso eu pensei assim, eu visto-me muito preto, realmente é uma tendência que eu tenho e queria ver se alterava isso, é uma tendência que tenho há muitos anos. E no dia em que comprei a camisola branca para o interior, veio-me um pensamento, eu pensei assim, ok, não interessa se eu estou vestida de preto no casaco, nas botas, mas eu por dentro tenho luz. Estão a ver? Portanto, usarmos estas metáforas para nos sentirmos melhor, para sentirmos que estamos a viver de uma forma mais consciente, mais positiva, essencialmente mais positiva, ou mais mágica, não é? Podia pôr aqui uma camisola com lantejoulas por dentro, ou
ou uma camisola festiva com uma frase qualquer que tivesse a ver com dança, com festa, e portanto isso trazia-me esse ambiente de festa, essa folia, para, neste caso, para o meu consciente, nem seria para o meu subconsciente. Então, eu acho que essencialmente o que é engraçado é começarmos a analisar aquilo que acontece. Por exemplo, eu ainda há bocado, já não sei, foi qualquer coisa em relação ao pequeno almoço. Trouxe café demais e alguém me disse: Ruth, estão aqui imensas cápsulas de café. Tipo, qual é que é o teu problema? Vão sobrar imensas cápsulas de café. Estás com um pensamento de escassez. Tipo, trouxemos café a mais. Ok? Esta análise, vão ver, esta metáfora, dá para perceber às vezes como é que a nossa mente funciona. Então eu imediatamente passei para a consciência da abundância e percebi, pá, claro, temos aqui comida que nunca mais acaba, sobrou imensa comida, sobrou imenso café, sobrou tudo, ok? E basicamente é isso. Outra coisa muito engraçada que aconteceu, eu tinha feito